Fala galera, aqui é o professor Anderson Matos de História. Na nossa aula de hoje nós iremos analisar um dos tópicos mais importantes para a nossa prova do Enem, que é exatamente em relação ao Renascimento. Pessoal, é interessante analisar esse movimento renascentista fazendo uma relação com a nossa competência de área 3 e habilidade de número 11 da nossa matriz curricular do Enem. Ela pede o seguinte: identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Pessoal, perceba que a partir desta competência e desta habilidade, o nosso foco vai exatamente tratar a respeito das práticas que irão movimentar este movimento renascentista a partir do período moderno. É interessante analisar, pessoal, que o nosso primeiro ponto em destaque aqui, ele vai exatamente para as raízes históricas desse movimento, ou seja, o que provocou o início deste movimento. Tradicionalmente, os historiadores costumam definir que esse movimento ele começa a partir do século XV, mas é necessário ter um cuidado muito grande a respeito disso. Se você parar para analisar, por exemplo, tem um historiador francês chamado Jacques Le Goff, que ele tem uma obra muito conhecida que é exatamente o apogeu das cidades medievais. O Le Goff ele vai definir, por exemplo, que a base do Renascimento ela começa já no século XI com o início do movimento das Cruzadas, convocadas pela Igreja através do Papa Urbano II, lá no Concílio de Clermont, em 1095. Quando o movimento cruzadista começa durante a Idade Média, é interessante analisar que as rotas que esses cruzados irão fazer, basicamente todas passam pela Península Itálica, direta ou indiretamente. Esse movimento ele vai contribuir significativamente para um processo de alteração na vida, principalmente dessas pessoas que moram nesta região aqui. Você vai perceber, por exemplo, que a partir deste movimento cruzadista, a vida urbana vai ganhar uma intensidade cada vez maior. E aqui nós podemos destacar, por exemplo, cidades como Gênova, Florença, Veneza, Roma, Nápoles, Milão, cada vez mais terão uma intensificação da sua vida urbana. Uma segunda consequência desse movimento diz respeito exatamente também à intensificação do comércio. Você vai perceber que juntamente a esses movimentos cruzadistas, muitos comerciantes irão lucrar principalmente com esses movimentos, com essas rotas de comércio até a Península Itálica e seguindo para Jerusalém. Por quê? Porque muitos produtos serão utilizados exatamente aqui em função desses cruzados. Você vai perceber que uma outra característica que começa a se intensificar também a partir daqui é a retomada do uso das moedas. Perceba que durante a Idade Média, o uso das moedas ele ficou muito baixo, principalmente por conta do desenvolvimento das atividades agrícolas ligadas ao feudo. Fato este que irá se modificar e muito a partir desse contexto histórico. Nosso segundo ponto que nós devemos levar em consideração diz respeito a uma mudança nas percepções e nas visões de mundo a partir destas transformações. Você vai perceber, por exemplo, que antes, durante o período medieval, a visão teocêntrica, ou seja, com base na religião e na fé, que explicava todo o funcionamento da vida e do mundo, que tinha como principal expoente a figura divina de Deus, gradativamente ela vai dando lugar ao surgimento de uma nova perspectiva, que é exatamente o antropocentrismo e o humanismo. É importante analisar que essas duas características, elas são recuperadas lá da Antiguidade Clássica greco-romana. Tem uma historiadora brasileira, Kalina Vanderlei Silva, que ela afirma, por exemplo, no Dicionário de Conceitos Históricos, que quando nós analisamos essa retomada da cultura greco-romana da Antiguidade Clássica, elas irão despontar no período moderno como uma nova forma para moldar o mundo dos homens, do ser humano, a partir de agora. Você vai perceber também, como consequência desta nova perspectiva de mundo, que o conhecimento científico e a racionalidade, elas irão pautar a ideia com que o homem vai enxergar agora a própria vida e também os fenômenos da natureza. É interessante, por exemplo, citar um dos grandes momentos históricos que marca esse período, são as pesquisas desenvolvidas pelo próprio Leonardo da Vinci, a respeito do funcionamento do corpo humano, a respeito também das suas criações na engenharia e também nas suas obras de arte.
Você vai perceber também, pessoal, que um terceiro ponto muito importante que nós não podemos esquecer diz respeito ao processo de difusão dessas obras e desses novos tipos de conhecimento que irão ser produzidos a partir daqui. Essas novas obras, esses novos tipos de conhecimento, eles vão ganhar um impulso, uma força muito grande, principalmente com o desenvolvimento das chamadas tipografias modernas. Isso nós devemos muito a Johannes Gutenberg. Você vai perceber que a partir deste contexto histórico aqui, o desenvolvimento da imprensa irá favorecer diretamente a produção cada vez maior de livros e obras que irão fundamentar este tipo de pensamento, o antropocentrismo e o humanismo, a valorização das coisas humanas, o ser humano no centro das explicações, como sendo exatamente aquele que pesquisa, aquele que promove o desenvolvimento do conhecimento. Você vai perceber que um dos grandes impactos quando nós analisamos essa difusão do conhecimento através das tipografias é quando nós relacionamos com a nossa competência de área 4, habilidade 16 da nossa matriz do Enem, que pede exatamente para o candidato entender os impactos da técnica e da tecnologia em 3 dimensões, na produção do conhecimento, no mundo do trabalho e na vida social. Você vai perceber que um dos impactos dessa nova forma antropocêntrica e humanística de se pensar é exatamente em relação à própria literatura. Obras como as de Shakespeare, de Luís Vaz de Camões, de Cervantes irão ganhar muita força a partir dessa nova forma de se olhar o mundo e serem retratados também a partir do conhecimento literário. Como ponto final para a nossa explicação a respeito do nosso objeto de conhecimento sobre o Renascimento, é interessante analisar que ele também irá dar base para um processo de transformação moral, de comportamento do ser humano a partir de agora. Tem agora aqui uma nova perspectiva sobre como se comportar, sobre como reagir a respeito do lugar que você frequenta. É interessante analisar uma obra muito importante dentro do cenário histórico e também sociológico, que é a do Norbert Elias, o processo civilizador. Ele vem exatamente buscar estudar como é que gradativamente no desenvolvimento humano nós iremos adquirir uma preocupação cada vez maior com a nossa forma de se comportar e de se portar. O Renascimento ele vai contribuir também para novos costumes, novas práticas que irão ser difundidas. Um dos grandes exemplos que nós podemos salientar aqui é a etiqueta, ou seja, o modo de se comportar na mesa, a forma com que você segura os talheres, a forma com que você segura as taças, a forma com que você se comporta no meio social. Isso nós podemos estabelecer também que a partir desse movimento renascentista, uma nova ideia sobre o que significa a civilização nasce e é construída a partir deste momento histórico. Vale lembrar também, pessoal, que este cenário, este contexto histórico, ele vai ser fundamental para dar base futuramente para um movimento lá no século XVIII que vai ganhar muita força da Europa Ocidental, chamado de Iluminismo. Mas esse é um tema para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal, valeu! Não esqueça de curtir, de compartilhar Conexão Linguagens Upper, você conectado à universidade. Até mais!